Após tantos e tantos anos de mentiras contadas sobre mim e minha família, chega um ponto em que... Você sabe! Voltando à relação entre certos membros da família e a imprensa sensacionalista, uma notícia bombástica vinda de Londres acaba de destruir a fachada cuidadosamente construída pelo príncipe Harry durante anos. Um dossiê financeiro sigiloso, supostamente vazado dos arquivos fortemente protegidos do Palácio de St. James, confirma o valor catastrófico que o Duque de Sussex tentou desesperadamente esconder. Uma crise de dívida comprovada de 150 milhões de libras esterlinas, 100 milhões de dólares, que ameaça destruir tudo o que ele construiu na Califórnia. Isso não é mais especulação de tabloide. Não são apenas fontes anônimas sussurrando nas sombras. Há muita coisa que posso perdoar, mas é preciso haver conversas para que haja reconciliação, e parte disso envolve responsabilização. Segundo fontes do Palácio, estamos diante de evidências documentadas de um colapso financeiro em uma escala que devastaria até mesmo as celebridades mais ricas. E enquanto o mundo presumia que o rei Charles estava se preparando para uma reconciliação de fim de ano com seu filho distante, tem que haver responsabilização. Algo muito mais sério estava acontecendo a portas fechadas. Uma reunião fantasma ocorreu ontem à noite em Londres. Range Rovers descaracterizadas transportavam membros da família real pelas ruas encharcadas pela chuva. Não para um jantar em família em Clarence House, mas para uma auditoria financeira de emergência no Palácio de St. James. O assunto em pauta na mesa de Mogno não era perdão ou reconciliação. Era solvência. Era uma questão de sobrevivência. Era uma questão de saber se a própria monarquia poderia se dar ao luxo de continuar associada ao príncipe Harry. Durante anos, o palácio se defendeu das entrevistas explosivas e dos projetos reveladores de Harry. Mas esta noite, a estratégia mudou drasticamente. Diante de um pedido desesperado de um resgate financeiro massivo para salvar a mansão de Montecito e cobrir dívidas crescentes, o príncipe William e os responsáveis pelas finanças do rei tomaram uma decisão histórica que reverberará pela família Windsor por gerações. Eles não estão apenas cortando o acesso de Harry aos fundos reais. Estão deixando os credores tomarem conta. Estão assistindo ao sonho californiano desmoronar em tempo real. E estão fazendo isso com uma precisão fria e calculada. A pergunta que assombra o Palácio de Buckingham esta noite é simples, mas devastadora. Como um príncipe criado em uma riqueza inimaginável acumulou 100 milhões de dólares em dívidas? E por que sua família se recusa a salvá-lo? O homem com o livro Razão. Para entender por que o pânico está se instalando do outro lado do Atlântico, precisamos primeiro entender o homem que estava à cabeceira da mesa no Palácio de St. James durante a reunião de emergência da noite passada. Não era um diplomata com experiência em mediação familiar. Não era um assessor real compreensivo tentando encontrar um meio-termo. Era Sir Michael Stevens, o guardião das contas privadas, conhecido nos círculos reais como o livro Razão Vivo. Stevens é um homem que vê a monarquia não como uma novela familiar ou uma tradição secular, mas como uma corporação que deve sobreviver independentemente de sentimentos pessoais ou laços sanguíneos. A saúde financeira da instituição sempre tem precedência sobre seus membros individuais, mesmo os príncipes. O relatório que Sir Michael apresentou ao rei Charles e ao príncipe William foi nada menos que uma análise forense de um desastre financeiro. Não era algo emocional. Não era algo comovente. Era pura matemática exposta em colunas e planilhas que contavam uma história de gestão catastrófica. O assunto. Majestade, começou Stevens, com voz pausada e fria. Não é escândalo, é matemática. E os números são implacáveis. Ele abriu o dossiê para revelar o que chamou de anatomia da dívida. Uma análise aterradora de como 100 milhões de dólares evaporam quando se tenta viver como realeza sem o apoio institucional que torna esse estilo de vida sustentável. A sala ficou em silêncio enquanto Stevens detalhava cada categoria de despesa, cada empreendimento comercial fracassado, cada batalha judicial que consumiu milhões sem trazer resultados. O rei Charles parecia cada vez mais aflito. O maxilar do príncipe William se contraiu. A princesa Anne, que insistiu em comparecer apesar do horário avançado, permaneceu impassível, absorvendo cada detalhe. O que eles estavam testemunhando não era apenas o fracasso do planejamento financeiro de um homem. Estavam vendo as consequências de romper relações com uma instituição que sempre servira como uma rede de segurança invisível, mesmo para seus membros mais rebeldes. A âncora de Montecito, de 14,65 milhões de dólares.
O primeiro corte foi o mais profundo, a âncora imobiliária que está lentamente afundando o Sussex. Stevens apontou para a hipoteca pendente da propriedade em Montecito, de 14,65 milhões de dólares, ainda devida pelo imóvel que compraram por mais de 14 milhões de dólares em 2020. Mas não foi apenas o valor principal que silenciou a sala. Foram os termos ocultos nas entrelinhas que os analistas financeiros do Palace haviam descoberto. O empréstimo provavelmente estava sujeito a taxas de juros variáveis, taxas que dispararam na economia americana pós-pandemia, enquanto o Federal Reserve combatia a inflação. A propriedade não está simplesmente parada como um ativo. Uma fonte do palácio explicou que ela está consumindo dinheiro todos os meses. A taxa de queima de caixa é astronômica. Só em Montecito, os impostos sobre a propriedade ultrapassam os 200 mil dólares por ano. A mansão exige uma equipe em tempo integral, governantas, jardineiros, coordenadores de segurança e chefes particulares, o que custa milhões anualmente. E a manutenção dos famosos jardins que garantem privacidade contra os drones dos paparazzi? Outra despesa anual de 6 dígitos. É preciso faturar como em um blockbuster de Hollywood todo ano só para não ter prejuízo, disse Stevens à plateia. E o príncipe Harry não tem um blockbuster há muito tempo. Os contratos de streaming que supostamente financiariam esse estilo de vida fracassaram. A Netflix encerrou efetivamente sua parceria depois que a série documental não atingiu as expectativas de audiência. O Spotify também encerrou sua parceria antecipadamente, com um executivo chamando-os publicamente de aproveitadores na despedida. Os contratos para os livros já foram fechados e os adiantamentos gastos. As palestras têm diminuído drasticamente à medida que o interesse público declina e a reação negativa se intensifica. A mansão em Montecito se transformou de um símbolo de liberdade e sucesso em um fardo financeiro intransponível, afundando a família em dívidas. O imposto sobre ostentação e os 28 milhões de dólares em honorários advocatícios também contribuíram para isso. Em seguida, veio o que Sir Michael Stevens descreveu como o imposto da vaidade. Os honorários advocatícios exorbitantes acumulados devido à obsessão do príncipe Harry por litígios e sua necessidade compulsiva de contestar judicialmente cada afronta percebida. A auditoria atribuiu um valor estimado de 28 milhões de dólares a batalhas judiciais em diversas jurisdições. 28 milhões gastos não na construção de patrimônio ou na geração de renda, mas em advogados que frequentemente falharam em obter as vitórias exigidas por Harry. Stevens detalhou as derrotas catastróficas no Supremo Tribunal, destacando especificamente o caso fracassado de Ravik, no qual Harry processou para manter sua proteção policial financiada pelos contribuintes após se afastar dos deveres reais. Ele não apenas perdeu o caso de forma decisiva, como também foi condenado a pagar custas judiciais substanciais para a parte contrária. Milhões de dólares que tiveram de ser entregues ao próprio governo que ele estava processando. É o que chamamos de queimar capital para comprar silêncio, explicou Stevens, mas o silêncio nunca foi de fato alcançado. As transcrições do tribunal tornaram-se públicas. Os depoimentos transformaram-se em munição para os críticos. O dinheiro simplesmente evaporou-se em horas faturáveis que não produziram nada de valor. Houve processos por difamação contra jornais britânicos que se arrastaram por anos, consumindo honorários advocatícios de ambas as partes e gerando manchetes que consistentemente prejudicavam a imagem pública de Harry e Meghan, em vez de reabilitá-la. Processos por violação de privacidade criaram o efeito Streisand, atraindo ainda mais atenção para as mesmas informações que eles tentavam suprimir. A estratégia jurídica, concluíram os analistas do palácio, era fundamentalmente falha. Harry encarava os litígios como uma busca por vingança emocional, e não como decisões estratégicas de negócios. Ele queria vencer discussões e punir inimigos, não calcular se o custo da vitória excedia seu valor. Ele está travando batalhas que não podem ser vencidas nos tribunais, observou um especialista jurídico, porque o que ele realmente busca é validação, aceitação e o reconhecimento de que ele estava certo o tempo todo. Nenhum juiz pode conceder isso em um veredito. A revelação verdadeiramente devastadora. Grande parte dessa guerra judicial foi financiada por meio de empréstimos e linhas de crédito, concedidas com base na suposição de que a família real acabaria por cobrir quaisquer déficits. Os credores acreditavam erroneamente, como se comprovou, que o rei Charles jamais permitiria que seu filho deixasse de cumprir suas obrigações. Essa suposição está prestes a ser posta à prova. O prêmio da paranoia. 31 milhões de dólares em custos de garantia.
Por fim, Stevens revelou o que chamou de prêmio da paranoia. Custos de segurança que saíram completamente do controle desde que Harry perdeu o acesso à proteção da Polícia Metropolitana ao deixar seus deveres reais. O dossiê revelou um valor impressionante de 31 milhões de dólares gastos devidos ou projetados para a segurança privada nos últimos 5 anos. 31 milhões de dólares para proteção que, segundo especialistas em segurança, excedem muito o que a maioria das celebridades, até mesmo estrelas de Hollywood de primeira linha, considera necessário ou sustentável. Quando Harry deixou o Reino Unido, perdeu a proteção da Polícia Metropolitana, que protege os membros da família real em exercício como parte de suas funções, protegendo a própria instituição da monarquia. Ele os substituiu por contratados privados, ex-SEALs da Marinha, ex-agentes do serviço secreto e guarda-costas de elite que cobram preços exorbitantes por hora. O aparato de segurança que Harry construiu para si e sua família se assemelha ao que se esperaria de um chefe de Estado enfrentando ameaças ativas, não de uma celebridade vivendo em uma das comunidades mais seguras e exclusivas dos Estados Unidos. Vários guardas armados se revezando em turnos, veículos blindados, tecnologia de contravigilância, segurança para qualquer deslocamento fora de Montecito. Ele está pagando por segurança de nível presidencial com o orçamento de um podcaster, argumentou Stevens. Uma avaliação brutal, porém precisa. Os custos com segurança criam um ciclo vicioso. Harry teme genuinamente pela segurança de sua família, temores que podem ser legítimos, mas certamente são amplificados por ter deixado a proteção institucional que antes considerava garantida. Esses temores impulsionam gastos com segurança que drenam suas finanças. A pressão financeira o força a buscar contratos com a mídia que gerem publicidade. A publicidade aumenta sua visibilidade, consequentemente, sua sensação de necessidade de mais segurança. O modelo de negócios é estruturalmente insolvente, concluiu Stevens. O príncipe Harry não está apenas temporariamente falido, ele administra uma empresa que perde dinheiro a cada dia que ele acorda. O desastre do streaming, com um prejuízo de 26 milhões de dólares, além da hipoteca, honorários advocatícios e custos com segurança, foi revelado pela auditoria como outra categoria de perda catastrófica. Os contratos de streaming e mídia que supostamente salvariam tudo. O contrato com a Netflix, anunciado com grande alarde em 2020, prometia mais de 100 milhões de dólares para diversos projetos, incluindo documentários, séries documentais, longas-metragens, séries roteirizadas e programação infantil. A ideia era consolidar Harry e Meghan como criadores de conteúdo e contadores de histórias, em pé de igualdade com os Obamas, que haviam assinado um contrato semelhante. Em vez disso, tornou-se uma aula magistral de como não gerir uma produtora. A série documental que produziram gerou uma audiência inicial significativa, impulsionada pela curiosidade e pela controvérsia, mas a retenção de espectadores caiu drasticamente. Os episódios subsequentes sofreram um declínio massivo de audiência. O conteúdo foi criticado por ser insensível, egocêntrico e por não ter o apelo universal que a Netflix esperava para o investimento. Projetos subsequentes prometidos ficaram estagnados em um limbo de desenvolvimento. Conceitos foram apresentados e rejeitados. Roteiros foram encomendados e engavetados. Nada avançou com a velocidade ou a qualidade exigida pela Netflix. O relacionamento azedou de forma irreparável. A Netflix discretamente recusou-se a renovar o contrato e, segundo analistas financeiros, os Sussexes provavelmente receberam apenas uma fração dos 100 milhões de dólares anunciados, possivelmente algo entre 25 e 30 milhões de dólares ao longo da vigência do acordo, com grande parte desse valor consumido por custos de produção, despesas gerais e salários da equipe. O acordo com o Spotify fracassou de forma ainda mais espetacular. Após produzir apenas 12 episódios do podcast Archetypes de Meghan, muito menos do que o compromisso plurianual e com vários programas que haviam assumido, o Spotify encerrou a parceria. A humilhação pública foi completa quando o executivo Bill Simmons os chamou de vigaristas de merda em seu próprio podcast. Eles receberam milhões adiantados, entregaram conteúdo mínimo e sumiram antes de cumprir suas obrigações, explicou um analista de mídia. Esse tipo de reputação torna quase impossível fechar negócios futuros. O desastre do streaming representa não apenas perda de receita, mas também perda de oportunidade. Esses contratos deveriam ser a base da independência financeira pós-fama real. Seu colapso deixou uma cratera no modelo de negócios do Sussex que jamais foi preenchida.
A cúpula da Sala de Carvalho, quando a família se torna finanças. O cenário do confronto da noite passada carregava um enorme peso simbólico. Não se tratava do aconchego doméstico da Clarence House, onde o rei Charles normalmente trata de assuntos familiares. Era a Sala de Carvalho no Palácio de St. James, o histórico coração pulsante da administração real, onde embaixadores são credenciados, onde os negócios de Estado são conduzidos e onde as decisões mais frias da monarquia são tomadas há séculos. Em torno da antiga mesa de mogno, estavam sentados 4 pessoas, o rei Charles III, o príncipe William, a princesa Anne e Sir Michael Stevens. O ar estava carregado de um ar de finalidade, semelhante à atmosfera da lendária cúpula de Sandringham em 2020, mas com consequências que pareciam ainda mais imediatas. O rei Charles, visivelmente mais velho e dividido entre o dever e o instinto paterno, falou primeiro. Segundo fontes do palácio familiarizadas com o pensamento do rei, seu instinto era profundamente paternal. Ele olhou para a cifra de 100 milhões de dólares e viu não apenas dívida, mas uma humilhação que poderia manchar a coroa para sempre. Não podemos ter um filho do rei comparecendo a um tribunal de falências americano, teria dito Charles, com a voz carregada pelo peso do potencial escândalo. Isso cria um espetáculo que não podemos controlar. Faz com que a monarquia pareça cruel e vingativa por tê-lo deixado cair tão baixo. Charles sugeriu um acordo privado, um empréstimo substancial de sua fortuna pessoal para quitar as dívidas mais urgentes de Harry. Seria estruturado como um empréstimo, com prazos de pagamento, e não como uma doação. Seria confidencial, evitando exposição pública. Isso daria tempo para Harry reestruturar suas finanças e, consort, gerar uma renda sustentável. Vamos ajudá-lo mais uma vez, implorou Charles, olhando ao redor da mesa. Vamos silenciar os credores. Vamos evitar a catástrofe de uma falência real, que todos os jornais do mundo noticiariam durante meses. Mas antes mesmo que a proposta pudesse ser ouvida pelos outros na sala, o clima mudou instantaneamente e drasticamente. O argumento devastador de William contra o resgate financeiro. O príncipe William não olhou para o pai. Ele olhou para os números, olhou para o futuro. Num gesto que silenciou completamente a sala, o príncipe de Gales abriu a sua pasta. Ele não sacou um talão de cheques nem demonstrou compaixão. Sacou um documento encadernado em couro preto, a avaliação de responsabilidade civil comercial. Não se trata de salvar Harry, declarou William, com a voz calma, mas cortante como um bisturi. Trata-se de nos impedir de financiar nossa própria destruição. O argumento do príncipe William foi brutal, metódico e, em última análise, inegável. Ele argumentou que socorrer Harry não era um ato de caridade familiar nem um dever real. Foi um erro estratégico catastrófico que prejudicaria a monarquia muito mais do que permitir que Harry enfrentasse as consequências de suas escolhas. Precisamos encarar uma realidade incômoda, disse William, com palavras ponderadas, porém devastadoras. Harry não é mais apenas um cidadão comum vivendo sua vida na Califórnia. Ele é um produtor de conteúdo midiático cujo principal produto somos nós. Seu modelo de negócios exige que nossa família seja a vilã em sua narrativa. A sala ficou em silêncio enquanto William expunha o que os analistas do palácio haviam identificado como o problema dos dois Harrys. Uma contradição fundamental que tornava qualquer resgate inútil. A máquina midiática americana que paga Harry exige que ele se faça de vítima, explicou William. Se intervirmos e o salvarmos agora, a narrativa de vítima desmorona. Ele seria contratual e financeiramente incentivado a fabricar uma nova queixa, a encontrar uma nova maneira de nos pintar como vilões apenas para manter o fluxo de conteúdo. William apresentou exemplos. Ele mencionou a entrevista com Oprah, que aconteceu depois que a família tentou atender às preocupações de Harry e Meghan. Ele apontou para o documentário da Netflix que trouxe novas acusações, mesmo após tentativas de reconciliação em privado. Ele destacou o livro de memórias Spare, que violou confidências justamente quando os relacionamentos pareciam estar se estabilizando. Toda vez que demonstramos compaixão, ela se torna uma arma, disse William. Cada conversa privada se transforma em um capítulo do próximo livro. Qualquer ajuda financeira se torna uma oportunidade para planejar o próximo ataque midiático. O príncipe William então lembrou a todos que, como Duque da Cornualha, ele agora controla as receitas do ducado, fundos substanciais que historicamente forneceram apoio financeiro a membros da família, incluindo Harry. Nem um único centavo do dinheiro do ducado atravessará o Atlântico para subsidiar um estilo de vida baseado em atacar a instituição que gerou essa riqueza, declarou William.
Isso não é crueldade. É responsabilidade fiduciária básica. Ele descreveu um cenário que deixou todos na sala arrepiados. Se eles socorressem Harry agora, estariam apenas adiando o inevitável e tornando tudo mais caro. Os padrões de consumo de Harry não mudariam. Seu modelo de negócios não mudaria. Em 2 anos, eles estariam de volta a esta mesma sala, enfrentando uma dívida ainda maior e com ainda menos opções. Ele não apenas queimou as pontes entre nós, concluiu William. Ele ergueu pedágios nessas pontes, cobrando a entrada de quem quiser vê-las queimar. Cada vez que tentamos reconstruir, ele acende outro incêndio, porque as chamas geram mais receita do que a reconciliação jamais poderia. O rei olhou para a princesa Anne, talvez esperando uma voz de moderação ou compromisso, mas a princesa real já estava concordando com William. A princesa Anne desferiu o golpe fatal. A princesa Anne não é conhecida por sentimentalismos quando a sobrevivência da instituição está em jogo. Ela é o membro mais trabalhador da família real, cumprindo mais compromissos anualmente do que qualquer outro membro da realeza. Ela vê a monarquia não como uma empresa familiar, mas como uma operação de estilo militar que deve funcionar independentemente de sentimentos pessoais. Quando Anne falou, ela não abordou a dimensão emocional. Ela falou sobre contágio, o risco que o colapso financeiro de Harry representa para a própria instituição. O trauma explica o comportamento. Charles, disse Anne, com um tom incisivo e preciso. Compreendo que Harry carregue as feridas da perda da mãe, as pressões da vida na realeza. Tenho compaixão por ele. Ela fez uma pausa, deixando essa constatação se assentar antes de proferir seu veredicto. Mas o trauma não justifica a irresponsabilidade financeira, e definitivamente não o autoriza a vender a privacidade da nossa família ao maior lance para pagar por essa irresponsabilidade. Compaixão não pode se tornar cumplicidade. Anne pegou a pasta etiquetada como custos de segurança e a exibiu como se fosse uma prova em um julgamento. Ele está gastando 6 milhões de dólares por ano em segurança, um valor que excede o exigido pela maioria dos chefes de Estado. Isso não é segurança, é teatro, e ainda nos pedem para financiar a produção. Então, ela usou uma metáfora que encerrou o debate por completo. A monarquia é um navio de Estado, declarou Anna. O capitão não pode permitir que um marinheiro faça buracos no casco só porque alega estar enjoado. Não se consola alguém deixando-o afundar o navio inteiro. Você o tira dali antes que ele afogue todo mundo. Anne então introduziu o termo que definiria o resto da reunião. Ativo tóxico. Em finanças, um ativo tóxico é algo que perdeu valor significativo e não pode ser vendido porque não há mercado para ele, explicou Anne. No entanto, continua a drenar o capital de quem a detém. Harry encaixa-se perfeitamente nessa descrição. Ela explicou a lógica metodicamente. Enquanto Harry permanecer ligado ao balanço patrimonial da família real, enquanto os credores acreditarem que a família acabará por garantir o pagamento de suas dívidas, a instituição permanecerá vulnerável às suas decisões financeiras e ao seu modelo de negócios baseado na monetização de ressentimentos. Se pagarmos essa dívida, argumentou Anne, não estaremos resolvendo o problema? Estaremos validando seu modelo de negócios. Estamos ensinando a ele que, não importa o tamanho do estrago que cause, a família sempre pagará a conta. Isso não é misericórdia. Isso é incentivar a autodestruição e colocar toda a instituição em risco. Ela olhou diretamente para o rei Charles com algo próximo à compaixão, mas com uma firmeza inconfundível. Não se pode salvar alguém que está se afogando se essa pessoa estiver determinada a arrastá-lo para o fundo também. O veredicto sobre os ativos tóxicos chegou com uma devastadora sensação de finalidade. Não se tratava de punição ou vingança. Tratava-se de quarentena, de isolar um contágio financeiro e de reputação antes que infectasse toda a instituição. O protocolo de St. James, o estrangulamento financeiro, o debate emocional resolvido e a aprovação relutante do rei garantida. O tempo de discussão havia terminado. Chegou então a hora da execução. Sir Michael Stevens abriu a pasta final, um documento que jamais será publicado no site da família real, jamais será compartilhado com a BBC, jamais será vazado para jornalistas. A história o lembrará como o Protocolo de São James. Este documento não foi concebido para relações públicas. Tratava-se de um manual operacional para a separação financeira, elaborado com a frieza e precisão de um plano de reestruturação corporativa. O príncipe William, como arquiteto dessa nova abordagem, delineou seus 3 pilares.
Cada componente foi projetado para abordar uma vulnerabilidade específica no que os analistas do palácio identificaram como o modelo de dependência financeira dos Sussex. Cláusula 1. A barreira soberana. O primeiro pilar é a separação absoluta, afirmou William, num tom que não deixava margem para negociação. Com efeito imediato, foi erguida uma barreira impenetrável em torno de todos os recursos financeiros da família real. O protocolo proibia explicitamente qualquer transferência de fundos para o príncipe Harry ou qualquer entidade sob seu controle. Isso incluía transferências diretas, intermediários ou apoio indireto por meio de investimentos conjuntos. A cláusula não admitia exceções. Isso significava que, mesmo em cenários catastróficos, como execução hipotecária, falência ou humilhação pública, o palácio não interviria com resgate financeiro. Se Harry quer operar como um empresário privado, ele deve aceitar o risco de fracasso pessoal. William explicou, não estamos fechando o Banco da Pensilvânia temporariamente. Estamos excluindo a conta completamente. Cláusula 2. O congelamento global do crédito. Este foi talvez o golpe mais devastador para a imagem dos Sussex. Sir Michael Stevens explicou que, durante anos, Harry operou numa zona cinzenta, onde os credores internacionais presumiam que o rei acabaria por honrar as obrigações do filho. Essa presunção permitiu que Harry obtivesse hipotecas e empréstimos a taxas favoráveis, apesar de ter um rendimento pessoal mínimo. Seu sobrenome valia milhões em garantias implícitas, até agora. O Protocolo de St. James autorizou uma nova diretiva a ser comunicada discretamente às principais instituições financeiras, um aviso de não responsabilidade. A partir deste momento, a Casa Real informará os bancos e agências de crédito relevantes de que o Duque de Sussex é uma entidade financeiramente independente. A coroa não oferece garantias, aval ou rede de segurança para suas obrigações. Este aviso não seria publicado publicamente. Seria transmitido por canais discretos, através de comunicações privadas entre a equipe financeira da Casa Real e os departamentos de crédito das principais instituições. Isso destrói a garantia invisível que permitiu a Harry viver acima de suas possibilidades, explicou Stevens. Sua pontuação de crédito despencará não por causa de pagamentos atrasados, mas porque a base de sua credibilidade, sua ligação familiar, foi formalmente rejeitada. Cláusula 3. Barreira legal e bloqueio de comunicação. O protocolo formalizou o fim do modelo de participação mista que havia gerado tantos problemas. Não haveria mais negociações, decisões caso a caso ou apelos pessoais a familiares que pudessem ser influenciados pela emoção. Qualquer comunicação da Montecito referente a assuntos financeiros seria encaminhada diretamente a um advogado externo contratado especificamente para esse fim. Nem ao rei Charles pessoalmente, nem ao gabinete do príncipe William, nem aos advogados cuja única função era fazer cumprir o protocolo sem complicações emocionais. A linha direta com o dinheiro do rei está permanentemente cortada, declarou William. O príncipe William olhou para o documento finalizado com algo próximo à admiração pela sua fria eficiência. Foi uma obra-prima burocrática, um sistema concebido para alcançar uma separação financeira implacável, ao mesmo tempo que proporcionava uma negação plausível para qualquer acusação de crueldade. O protocolo não retirou os títulos de Harry, o que teria causado indignação pública. Simplesmente eliminou a infraestrutura financeira que sempre existiu invisivelmente sob a superfície da vida da realeza. Isso transformou o título de Duque de Sussex em uma casca vazia, um rótulo sem influência, uma marca sem respaldo, um nome que não abria mais portas nem garantia crédito. Isso não é uma punição, disse William. É gestão de riscos. Isso significa tratar Harry exatamente como ele exigiu ser tratado. Como um cidadão privado independente, totalmente responsável por suas próprias decisões financeiras. Ele assinou com suas iniciais o memorando interno. O rei Charles fez o mesmo, com uma assinatura mais lenta e enfática, mas não menos definitiva. A princesa Anne testemunhou ambas as assinaturas. Quando a reunião foi encerrada, pouco depois da meia-noite, o Protocolo de St. James já estava em vigor. A fortaleza da monarquia havia fechado as portas do seu cofre com um silêncio definitivo. E a 8.000 quilômetros de distância, em Montecito, o príncipe Harry não fazia ideia de que o chão sob seus pés havia simplesmente desaparecido. O despertar da Califórnia. A 8.000 quilômetros do pavimento encharcado do Palácio de St. James, o sol nascia sobre Montecito.
Era terça-feira de manhã, um horário normalmente reservado para agendamento de reuniões e ligações de planejamento estratégico na residência dos Sussex. O príncipe Harry entrou em seu escritório em casa, sem saber que as placas tectônicas haviam se movido durante a noite. Segundo relatos, ele estava calmo, talvez até cautelosamente otimista. Durante 40 anos, ele havia se baseado em uma única premissa reconfortante. Não importava o quão ruins as coisas ficassem, o banco de pau sempre estaria aberto. Ele acreditava que, se realmente chegasse ao fundo do poço, se os credores ameaçassem de fato executar a hipoteca, o palácio interviria discretamente. Eles sempre protegeram membros da realeza em situações embaraçosas. Por que seria diferente com ele? Ele estava aguardando um código de confirmação do banco. Aguardando uma salvação que existia apenas em sua imaginação, a compreensão não veio com alarde. Veio com um telefonema humilhante que destruiu todas as crenças que Harry nutria desde a infância. Segundo fontes familiarizadas com a cronologia dos fatos, a equipe financeira de Harry havia agendado uma ligação com o escritório de ligação do Ducado da Cornualha para discutir a reestruturação de suas dívidas. Eles esperavam o tom educado e respeitoso de sempre. Quando a ligação foi completada, a voz do outro lado era diferente. Não era o simpático assessor da Clarence House que Harry conhecia desde a infância. Era um consultor jurídico sênior de um escritório externo, exatamente como exigia o protocolo de St. James. Receio que isso não seja possível. Senhor, disse o funcionário, num tom profissional, mas completamente desprovido de cordialidade ou espírito de negociação. A equipe de Harry insistiu, explicando a urgência. O pagamento da hipoteca estava vencendo. Os credores estavam se tornando agressivos. Certamente isso foi apenas um atraso processual. O rei sabe. Um dos conselheiros de Harry perguntou, com desespero transparecendo em sua voz. A diretiva vem de Londres, respondeu a voz com uma definitividade devastadora. A Casa Real está estritamente proibida de facilitar acordos de crédito pessoal para o Duque de Sussex. O pedido foi negado. Bom dia. A ligação caiu. Harry encarou o telefone. O silêncio ensurdecedor. Era o que os funcionários do palácio chamavam de linha fria. O momento em que um membro da realeza percebe que foi formalmente excluído, não temporariamente, mas permanentemente. A rejeição não terminou com um telefonema. Em poucas horas, chegou um e-mail formal da equipe jurídica externa do palácio. Não só o pedido de resgate de 100 milhões de dólares foi negado, como o palácio estava cobrando dívidas antigas, apresentando uma fatura detalhada referente aos custos pendentes das reformas do Frogmore Cottage. A mensagem era cristalina. Vocês não são mais beneficiários. Você é um devedor, e devedores pagam o que devem. As tentativas desesperadas de burlar o sistema. O pânico se instalou quando Harry percebeu que não se tratava de um congelamento temporário ou um erro burocrático. Isso foi sistemático, intencional e definitivo. Ele tentou contornar os canais oficiais, contatando seu contato paralelo, um assessor de confiança em Clarence House, que frequentemente atuava como um mediador compreensivo entre Harry e seu pai durante desentendimentos anteriores. A ligação não completou. Uma mensagem automática foi reproduzida. Este número não está mais em serviço. O número havia sido deliberadamente desativado como parte do bloqueio de comunicações especificado no protocolo de St. James. Harry tentou enviar um e-mail para o servidor privado que usava há anos para enviar notícias da família e fotos das crianças. Acesso negado. Suas credenciais não são mais válidas. A conta foi excluída. Outra ponte queimada. Outra ligação cortada. Harry saiu para o terraço de sua mansão em Montecito. A distância física entre a Califórnia e a Inglaterra de repente pareceu infinita. A distância existencial era ainda maior. Por 5 anos, ele travara uma guerra contra sua família, partindo do pressuposto de que, no fim das contas, eles ainda eram sua família. Ele supôs que, se os lobos estivessem realmente à porta, seu pai atenderia o telefone. Mas o protocolo de St. James provou que o rei Charles, o pai, havia sido anulado pelo rei Charles, o monarca. O palácio não estava gritando com ele. Eles não estavam vazando histórias para envergonhá-lo. Estavam fazendo algo muito pior. Estavam ignorando-o. Eles o tratavam exatamente como qualquer outra celebridade em Montecito. Rico, famoso, mas completamente impotente quando a conta chegava. Sem esse acesso, sem essa espécie de imunidade financeira, seu valor para os credores despencaria. Ele não era mais um príncipe exilado. Era apenas um homem com uma dívida de 100 milhões de dólares e uma linha telefônica cortada. O preço da liberdade.
Enquanto o sol se põe sobre as linhas telefônicas silenciosas em Montecito, uma realidade diferente se instala para o príncipe Harry. O protocolo de St. James nunca foi apenas sobre 100 milhões de dólares. Tratava-se de definir o preço da liberdade. A dura lição que emerge desta crise diz respeito ao preço da entrada. Na vida, como nos negócios, não se pode incendiar a sede e esperar que ela cubra as despesas de subsistência. Harry queria a autonomia de um cidadão comum, mas exigia a rede de segurança de um príncipe da realeza. Ele se esqueceu de que a verdadeira independência significa pagar as próprias contas, mesmo quando a luz acaba. Você pode escolher seu caminho, mas não pode escolher como as pessoas que você deixou para trás protegerão seus bens da sua partida. Alguns vão criticar William Cold por recusar esse resgate. Outros o chamarão de CEO racional, que salvou uma instituição histórica de uma aquisição hostil. Ele percebeu que o investimento inicial havia se tornado um passivo financeiro. Ao cortar o vínculo, William não destruiu seu irmão. Ele o obrigou a finalmente encarar as consequências da independência. A era da rede de segurança da família real acabou. A era da responsabilidade retornou. Agora, o julgamento é seu. A monarquia tomou a decisão certa ao tratar Harry como um ativo tóxico e implementar o protocolo de St. James, ou um pai deveria ter pago a dívida independentemente das consequências? Se esta análise profunda da guerra financeira secreta dos Windsor abriu seus olhos para o que realmente acontece por trás dos muros do palácio, clique no botão curtir. Isso mostra ao algoritmo que você quer a verdade, não declarações de relações públicas cuidadosamente elaboradas. Inscreva-se e ative as notificações porque, dentro do palácio, o cofre está trancado. E estamos acompanhando cada desenvolvimento desta crise financeira em tempo real. O Banco da Pensilvânia está fechado. A verdadeira prestação de contas está apenas começando. E o príncipe Harry está prestes a descobrir que liberdade sem responsabilidade não é liberdade de verdade. É apenas um isolamento caro com uma hipoteca que ele não pode pagar.